Meus queridos amigos, quem está falando é Caio Fábio. Hoje é dia 9 de janeiro de 2007, nossa primeira audioconferência ao vivo. E eu estou muito feliz por essa oportunidade da gente poder estar juntos e conversarmos. Nós vamos estar iniciando de fato daqui a mais 5 minutos. Enquanto isso, você fica ouvindo essa música agradável que faz bem à alma até dos mais pedrados. E se você desejar, envie a sua pergunta. Hoje eu estou podendo receber perguntas simultaneamente porque eu estou usando a banda bem larga de cabo aqui da minha casa. Antes eu vinha usando o meu Vivo Zap e nem sempre dava para entrar tanta informação junto e sair ao mesmo tempo. Não é esse o caso hoje, de modo que se você quiser escrever fazendo a sua pergunta, depois que eu responder às perguntas feitas por aqueles que são os líderes do Caminho da Graça espalhados pelas estações do caminho no país inteiro e em qualquer outro lugar, eu vou responder às demais perguntas que chegarem. Eu tenho aqui 3 perguntas ou 4 para responder de mentores do caminho, mas você pode me escrever. O meu e-mail é contato@caiofabio.com. Vou repetir, contato@caiofabio.com. Você pode escrever agora e eu responderei o que puder com toda alegria. E mais do que isso, queria que você aproveitasse esses 5 minutos de intervalo e fizesse o seguinte: você ligasse para aquelas pessoas que são amigas suas e que você sabe que gostam ou gostariam muito de estar participando com a gente aqui dessa hora, e diga a elas que está começando em 5 minutos a nossa programação ao vivo de perguntas e respostas na audioconferência da rádio do nosso site. De modo que eu aguardo você. Escreva para contato@caiofabio.com ou então me ajude ligando para os amigos ou passando e-mail para eles e fazendo com que a audiência aumente o máximo possível, tá bom? 5 minutinhos eu vou deixar tocar uma música aqui do James Taylor, que de fato tem 4 minutos e 58 segundos. Até já então. Meus queridos, nós estamos começando agora a nossa audioconferência e eu tenho aqui algumas perguntas e vou iniciar, como eu havia dito, por aquelas que foram formuladas por mentores do Caminho da Graça. Vou começar com a pergunta do Denis, de Bauru, São Paulo, que pergunta o seguinte: como lidar quando somos visitados por pessoas excessivamente pentecostais que transformam qualquer momento de oração num período em que você não consegue orar e ninguém consegue ouvir nada, nem para dizer amém, nem para concordar? É necessária uma nova postura de reeducação no momento da oração? Olha só, Denis, há 3 ou 4 coisas que eu gostaria de dizer a você e a todos a respeito disso. A primeira coisa tem a ver com a base bíblica. Paulo diz em 1 Coríntios 14 que Deus não é Deus de confusão. Diz que quando houver profecia numa reunião, elas devem ser sucessivas, um depois do outro, para que os outros ouçam e julguem, não o profeta, mas o conteúdo da profecia, porque a profecia não tem que ser desprezada, mas precisa ser julgada, para se avaliar se ela tem a ver
de fato com a palavra revelada de Deus, ou se é apenas uma expressão pessoal movida por qualquer que seja a motivação que habite o coração do profeta. Ora, ele acrescenta ainda mais: não só elas devem ser sucessivas, no caso de profecias, mas também ele diz que no caso de línguas, da oração em línguas, deve ser particular e privado, nunca público, exceto quando houver quem interprete, e ainda assim ele diz 1, 2, no máximo 3, e isso sucessivamente haja quem interprete. Ora, se ele fala assim de profecia, e ele fala assim da língua estranha que é falada, o que não dizer da oração feita com a mente, em português, com todas as volições presentes, com toda a capacidade mental e intelectual de simplesmente esperar o outro e começar. O que vale para o que é maior, vale para o que é, obviamente, menor. Quem não é fiel no pouco, não é no muito. Jesus ensinou, esse é o princípio. Então, não tem que haver uma reeducação no sentido de se dizer aqui não é assim, mas tem que abrir a Escritura e ensinar as pessoas como é que a palavra de Deus ensina que as coisas sejam numa reunião pública, de modo que, por exemplo, eu pastoreio há 30 e tantos anos, 33 anos está fazendo agora, e eu só tive alguns problemas com pessoas excessivamente gritantes. Em algumas igrejas pentecostais eu ia e fui a milhares delas pregar, quase todas as grandes denominações do país pentecostais e igrejas maiores, menores. Durante esses 30 e tantos anos eu fiz de tudo. Só tive alguns problemas em algumas dessas igrejas e quando eu começava a pregar. Porque depois que eu começava a pregar, eles não conseguiam mais ficar dando aleluia sem prestar atenção. Por uma razão simples, dezenas de vezes, eu às vezes estava falando de uma coisa que o diabo fazia, e eu ouvia alguém dizer aleluia, glória a Deus, eu parava na mesma hora e dizia: o que, meu irmão, por que você está dando aleluia, glória a Deus pelo fato do diabo destruir pessoas? Nunca mais aquele indivíduo na vida dele vai ouvir ninguém sem prestar atenção no que ele está falando, nem aquela congregação. E quando eu voltava lá da próxima vez, era todo mundo dizendo amém, aleluia, apenas na hora certa. E oração, eu não tenho nenhum pudor de, com amor, mansidão, meiguice, solenidade, reverência, simplesmente, como dirijo o trabalho, a reunião, dizer no microfone: meus queridos e amados irmãos, vamos orar uns depois dos outros, e não simultaneamente, para que cada um possa dizer amém à oração do outro. Mas por falar em oração pública, eu quero dizer o seguinte: orações públicas, em geral, elas devem ser reduzidas a uma ou duas numa reunião, a menos que haja uma pulsão poderosa, um espírito de quebrantamento, um derramamento do Espírito Santo inegável sobre o povo. Do contrário, se num culto público, numa reunião pública de adoração, louvor e ensino da palavra, com tanta gente, você começar a botar 1, 2, 3, 4, 8 pessoas para orar, isso se torna chato. Alguém começa a orar pelo joanete da avó, o outro começa a orar pelo carro que quebrou, o outro começa a orar por aquele problema afetivo, o outro pelo marido que bebe. E aí, depois de um tempo, 95% do povo está pensando em outra coisa, porque as pessoas não conseguem, e hoje em dia especialmente, se concentrar tanto tempo numa coisa tão particular. De modo que essas reuniões, onde as pessoas vão orar, orar e orar, devem ser convocadas para isto. Porque aí vai quem está desejoso e preparado para participar de uma reunião onde só haverá oração.
Ainda assim, durante anos eu dirigi vigílias de oração toda sexta-feira à noite, pelo menos durante uns 13 anos, orando a noite inteira com o povo. Eu nunca deixei ficar essa bagunça. Sempre instruí desse modo, e as pessoas começavam a orar, a reunião começava às 10, terminava às 5, 6 da manhã, sem chatice. Porque até para interceder por uma coisa particular, numa reunião pública, a pessoa tem que aprender a ser objetiva e respeitar a capacidade das outras. Do contrário, ore em casa. Se deseja multiplicar as suas palavras em petições pessoais, feche a porta do seu quarto e fale com seu pai que está em secreto. Mas se a gente ora em público, Jesus ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ora, se a oração que o Senhor ensinou eu oro em 1 minuto, por que alguém não pode simplesmente apresentar um sentimento dizendo: Deus, meu coração está triste, minha casa está infeliz, visita-nos, tem misericórdia de nós. E pronto, Deus ouviu. Eu não preciso mandar um relatório para o céu. Nós não estamos falando com Zeus, nós estamos falando com Deus. E Ele ouve, e esse é o ensino de Jesus em Mateus no capítulo 6. De modo que é assim que se deve proceder. E se faz isso com regularidade, com amor, com mansidão, as pessoas vão se educando. Mesmo aquelas que chegam assim para visitar de supetão, quando elas sentem o ambiente e o clima, e percebem que existe consciência da palavra e autoridade espiritual no lugar, elas ficam acomodadas e próprias. Aqui no Caminho da Graça em Brasília, provavelmente metade da assembleia regular que frequenta lá é oriunda de igrejas bem pentecostais. E todo mundo aprendeu rapidinho a participar de tudo com propriedade. Aqui e ali tem alguém que grita um aleluia maior, e é até legal quando você sente que é sincero. Tudo que é sincero é bom. Tem sua hora, tem seu tempo, tem seu momento, tem seu modo, tem a sua sabedoria, no entanto. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Se não tiver sido algo que tenha satisfazido a você no total, pode escrever direto aqui para contato@caifado.com, acrescentando qualquer que tenha sido a dúvida restante, eu responderei com todo prazer, tá bom, meu querido Denis? Beijão para você, beijão para todo mundo de Bauru. Bauru é uma cidade que eu já visitei muitas vezes, já fiz vários trabalhos e cruzadas aí. Naquele tempo, a maior parte delas foi organizada pelo pessoal da AEVB local. Mas eu fui várias vezes pregar em igrejas e estar com vários irmãos. Tenho muito carinho por Bauru, e a minha oração é que a estação do Caminho da Graça aí cresça para dentro, no Espírito Santo, no entendimento da palavra e do Evangelho, e cresça para fora, que vocês ganhem ousadia, que vão às ruas, que preguem aos amigos que não conhecem ao Senhor, que não tenham medo de falar o Evangelho para aqueles amigos evangélicos que acham que vocês são hereges. Não botem o galho dentro, não enfiem a viola no saco. Coragem. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa é minha oração pela estação de Bauru e por todas as outras e por todos quantos me estejam ouvindo agora, tá bom? Então só mais uma paradinha, um golinho d'água, e eu volto daqui a um segundo. Enquanto isso, se você puder, convide mais alguns amigos para participarem e para estarem com a gente, tá bom? Eu espero que você faça isso, todos vocês façam, e eu estou aguardando
as perguntas de cada um aqui no contato@caifab.com. Depois que eu responder as perguntas dos mentores do caminho, eu responderei as próximas. Até já, então. Nós vamos continuar e temos aqui perguntas muito interessantes chegando. Cada uma delas me interessa em especial responder. Mas continuando, dando prioridade aos mentores do caminho, eu tenho aqui a pergunta do Carlos Vargas, de Duque de Caxias. Tudo bom, Carlos? Um beijo para vocês aí. Ele diz o seguinte, são de fato, é uma pergunta com alguns desdobramentos. Ele diz, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Com relação ao texto bíblico acima, seria correto afirmar que a confissão de pecados deve ser feita, mas o pedido de perdão não é mais necessário, pois sabemos que já todos os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo? Bom, em primeiro lugar, João aqui não está se referindo a nada que não seja aquilo que acontece entre um homem e Deus. Não é algo que se assemelhe a Mateus 5, onde Jesus diz, vai, reconcilia-te com o teu adversário enquanto tu estás com ele a caminho. Não é algo parecido com os textos de Lucas, lá 7, 14, sobre perdoar muitas vezes, até 70 vezes 7. Não é nada parecido com Mateus 18, que apresenta aquela situação na qual um irmão ofendeu um outro e o ofendido vai procurá-lo na intenção de ganhá-lo. Não é nada desse tipo. O que de fato João está dizendo aqui é que se nós confessarmos a Deus os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você ler 3 versos acima e mais 2 versos abaixo, você vai ver que a única alusão comunitária que existe aí aparece no verso 7, que é quando se diz que se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Pressupondo que andar na luz significa isso, confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Andar na luz é manter o coração em transparência diante de Deus e em sinceridade diante dos irmãos. Se a gente anda nessa luz, que diante de Deus é verdade, é confissão, é arrependimento cotidiano, não aquele que esfola as costas pela autoflagelação, mas no espírito de Romanos, no capítulo 12, que manda a gente não se conformar com este século, mas renovar a mente, renovar o entendimento e nos deixarmos transformar todo dia num processo de metanoia, que é mudança de mente, que é arrependimento. Então, nesse espírito, quando isso acontece, a gente anda na luz e mantém comunhão uns com os outros, porque só é possível ter comunhão verdadeira com os outros quando a gente anda em sinceridade diante de Deus e diante dos homens. Do contrário, tudo é farsa. Não existe comunhão. É a única alusão comunitária e não condiciona a comunhão a chamar os irmãos para sair confessando coisas. Nesse aspecto, vá para Mateus 18, vá para Mateus 5. Aqui o que se está dizendo é isso. Aqui o que se está abolindo são os sacerdotes. Aqui o que se está abolindo é o confessionário. Aqui o que se está abolindo é a intermediação de um homem para fazer sacrifício de bodes e de touros por nós. Aqui o que se está instituindo espiritualmente é um vínculo direto. Aqui o que se está dizendo que o único sumo pontífice é Jesus. E quem confessa com verdade e sinceridade seus pecados, erros, equívocos, sentimentos ambíguos, seja lá o que for, ele é fiel e é justo, justo para nos justificar em Cristo
para perdoar os nossos pecados e nos purificar, nos limpar de toda injustiça e ponto final. Eu espero ter sido claro, apesar de ter sido sintético. Aí há um desdobramento dessa pergunta. No mesmo tema, temos a pergunta do Rodrigo, diz o Carlos. O que Jesus quer dizer quando diz, vai e não peques mais? Teria ele pedido algo impossível, que seria o não pecar mais, ou a interpretação não é literal? Bom, o texto no qual Jesus disse isso é João 8. O contexto é da mulher apanhada em flagrante adultério e levada para a praça do apedrejamento, para provocar a Jesus, que estava lá na praça. E aí os religiosos chegam e fazem aquela pergunta cretina: mestre, o que tu dizes? Moisés na lei manda apedrejar essas mulheres, mas e você diz o quê? Aí foi quando Jesus disse, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E tem até aquela história que eu já contei uma vez ou duas aqui, daquele irmãozinho de uma determinada região do Alentejo, que estava presente nessa assembleia, e quando Jesus disse isso, ele pegou a pedra dele e tacou na mulher. Aí Jesus disse, olhou para ele e falou, o que é isso? Você nunca cometeu erro? Você nunca errou? Aí ele disse, Senhor, dessa distância aqui nunca, sempre acerta a pedrada. Não é disso que Jesus está falando. O que ele está de fato dizendo, quando após todos se retirarem e ficar somente ele e a mulher, ele pergunta à mulher, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz, não. E ele responde, nem eu tampouco te condeno. Agora vai e não peques mais. O que isso significa? Que Jesus estava dizendo que aquela mulher poderia nunca mais na vida cometer erro nenhum, mergulhar na perfeição, saindo daquela praça como um ser glorificado, como um cidadão da Nova Jerusalém? É óbvio que não. Ele jamais ensinou isso. Foi por isso que ele manda orar, pedindo perdão pelas nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. É por isso que manda confessar os pecados uns aos outros. É por isso que ele premia o arrependimento sincero, dizendo hoje entrou salvação nesta casa, nesta vida. É porque pecado a gente comete porque nós somos pecadores. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos é porque nós somos pecadores. A gente peca por aquilo que a gente é. Não é aquilo que a gente faz que nos torna pecadores. É porque eu sou um pecador, porque eu tenho uma natureza torta, porque o pecado, a amartia, que é essa coisa envergada que existe dentro de mim, como uma flecha torta que por mais que eu mire na mosquinha, no ponto certo, no alvo, porque ela tem uma tortuosidade essencial, ela nunca acerta no ponto exato. Esse sou eu. Então, por causa disso, Jesus jamais diria para aquela mulher ir e entrar como cidadã da Nova Jerusalém no mundo da impecabilidade. O que ele estava falando era de algo tópico, em razão do que ela havia sido levada até ele, que era o adultério. O que Jesus disse, olha, eu não te condeno, você está perdoada. Agora, não brinque com a graça de Deus. Vai e não peques mais, não adulteres mais, não ponhas mais a tua alma e a tua vida nessa situação de morte, de tristeza, de vergonha. É isto que ele está dizendo. E é literal a interpretação quando o contexto é levado em consideração. Fora do contexto, isso vira qualquer coisa. E eu não posso olhar para nada na Escritura, número 1, sem tomar a Jesus como chave hermenêutica, que é um dos princípios fundamentais que eu tenho afirmado durante todo o curso da minha vida praticamente, pelo menos desde 1981. E em segundo lugar, não se pode interpretar nada na Escritura sem ser
levando a Jesus como chave hermenêutica, entendendo o texto a partir da prática de Jesus, porque Jesus é a palavra e a prática dele é a interpretação da palavra, mas também não posso fazer isso anulando o contexto. Até para eu entender como é que Jesus pratica as coisas, eu preciso entender e discernir o contexto no qual aquela coisa está sendo dita. Eu espero ter sido claro. A segunda pergunta também do Carlos, de Duque de Caxias, ou do grupo da estação de Duque de Caxias, é a seguinte: a respeito de eventuais doações de patrimônio ao caminho da graça, desde móveis e utensílios até imóveis, qual tratamento deve ser dado? É uma pergunta que faz o Carlos Alberto. Ora, se a pessoa não estiver doando por culpa, se não for uma barganha, se não for um antigo vício evangélico de dizer eu vou doar isso na expectativa de que Deus me dê 100 vezes isso, se a consciência é aquela grata de quem está dando livre e espontaneamente, aceite. Agora, é para o caminho da graça, não é para uma pessoa, não é para um indivíduo, não é para o mentor, não é para ele levar para casa, não é para ele fazer disso coisa dele, não é assim que funciona, é para o grupo. Estou falando isso com toda a liberdade do mundo, porque de 1974 até 1998, sem apelar para mandingas, para barganhas, para pressão, para esses marketings fuleiros e mentirosos, para tudo isso que a gente vê nos meios evangélicos e nos programas de televisão e rádio, e fora aquele que é um grande estelionatário que montou uma empresa de esmagamento de almas humanas para sorver dinheiro do bolso das pessoas, até vale transporte, ticket de refeição, que é o fundador da Universal do Reino de Deus, provavelmente sem fazer nenhum esforço e com toda a discrição, seguindo a minha consciência nos princípios bíblicos, eu tenho sido a pessoa que mais levantou dinheiro nesse país e não botei nada no bolso, nem aquilo que era meu. De 1990 até 1998, a Vinde levantava no mínimo $600 mil por mês, às vezes $1 milhão por mês, para a Fábrica de Esperança, para a Vinde TV, para a revista Vinde, para projetos missionários, para cruzadas, para os sustentos daqueles que me ajudavam a fazer todas aquelas coisas, e ninguém nunca me associou à pedição de dinheiro, jamais. Eu também nunca tive nenhum tipo de orgulho bobo quanto a aceitar coisas, porque eu tinha minha consciência tranquila por um fato. Eu vendi 5, 6 milhões de livros neste país, só dos meus livros, sem falar das fitas cassete, CD, videocassete, milhares e milhares de coisas foram vendidas em meu nome. Se eu quisesse guardar só o que era meu, só os royalties, não precisava nem o produto que era meu, ficasse como se eu fosse um empregado de uma editora, um escritor de uma editora qualquer, recebendo só os royalties, eu hoje seria um homem milionário. Mas nem isso eu peguei para mim. Eu tomo como testemunho aqui todo mundo que trabalhou comigo, do Guilherme Kerr, que está lá em Boca Raton, ao Edivaldo, que está aqui em Sobradinho, a Lesimar, que está lá em São Paulo, Marcos Salomão, que pode estar ouvindo no Rio, a todos os milhares de funcionários, ao todo 4, 5 mil funcionários passaram pela Vinde. Quero que um deles diga que eu me servi de qualquer coisa para mim mesmo, ao contrário. Todas aquelas coisas, aquele dinheirama toda que entrava para a Vinde, entrava por minha causa, porque as pessoas acreditavam na mensagem que eu pregava e na seriedade com a qual eu me conduzia. Não era por causa de marketing, era por causa de caráter que as pessoas doavam. E aquilo que era meu, que deveria ser meu e que por direito era meu, eu também não levava para casa. O Edivaldo está ouvindo agora aqui. Ele não só foi meu diretor de operações na Vinde TV e muitas outras coisas, mas ele também tocou durante um tempo a Vicom. Ninguém tem registro de retiradas minhas, de royalties, de nada. Eu deixava tudo lá para crescer, para se transformar em mais livros, mais fitas, mais vídeos, mais tudo.
como eu faço hoje aqui na Prologos. O que entra é para melhorar o site, é para melhorar o serviço, é para aumentar a banda, é para atingir mais gente. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso apenas por uma razão, é que o líder que está acostumado a doar, quando ele mesmo doa, ele tem autoridade para receber. E se ele tem caráter para receber e deixar aquilo a serviço de todos e não transformar nada em coisa sua, mais autoridade ainda ele terá para receber. O que cabe a ele é instruir as pessoas no sentido de que aquilo não é uma troca nem uma barganha. É uma doação, porque quando é troca e é barganha, as pessoas cobram. Vocês não veem agora quantas pessoas estão acionando, por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus? Centenas e centenas de processos contra eles. Por quê? Por causa da barganha. Não se realizou o prometido, o indivíduo vai ficando revoltado, os mais raivosos entram na justiça, e daqui a mais 5 anos vocês verão os milhares e milhares que estarão na justiça por causa dessa barganha que não é fruto de gratidão, de alegria, nem de espontaneidade. Então, se for espontâneo, se o líder não misturar as coisas no caminho da graça, não pode haver isso. O que é do líder é do líder. O que é do grupo é do grupo. O que é de cada um é de cada um. O que é de todos é de todos, portanto não é de ninguém. Se o espírito for esse, aceite a doação em paz, com alegria, como eu aceito. Se alguém quiser me doar alguma coisa aqui para o caminho da graça, eu estou aceitando um bocado de coisa. Pode me escrever dizendo, olha, eu tenho isto e aquilo para doar, que você vai ver como eu aceito. Legal, sem nenhum problema, porque não é para mim. Aqui na minha casa não tem nada que tenha entrado por via de terceiros e que não tenha sido presente de alguém para mim. Porque até ofertas que me davam, vocês imaginam quantos milhões eu recebi em ofertas durante 30 anos, pregando naqueles estádios para 50, 70, 100 mil pessoas, conferências para empresários, milhares de pessoas. Quando eu acabava de pregar, era gente enfiando cheque no meu bolso para todo lado, cheques e cheques e cheques. Às vezes eu ia abrir, tinha cheque ali de 20, 30 mil. Às vezes eu abri, cheguei a ver cheque de 125 mil posto no meu bolso. Podia levar para casa, depositar na minha conta. A pessoa vinha e dizia, para o senhor, pastor. Eu nunca entendi que era para o senhor, embora o indivíduo estivesse dizendo que era para o senhor com S minúsculo, eu mesmo. Aquela mensagem não é minha, eu não inventei lá em Manaus. Eu não sou Maomé. Eu só prego o Evangelho de Jesus, então é para o Senhor. Eu vou viver modestamente de outro modo e de outra forma. E eu quero ter apenas aquilo que me dê conforto, dignidade, paz para pagar as minhas contas, poder ajudar meus filhos e netos e ter meios de socorrer os necessitados que chegam até mim como pessoa, como indivíduo. O que passar disso é luxo e eu não estou nem um pouco preocupado com isso. A minha oração é aquela de Paulo na carta a Timóteo: tendo que comer, beber e vestir, e com que nos cobrir e onde morar, estejamos todos contentes e satisfeitos. Então a minha oração é para que muita gente perca esse trauma evangélico que se instalou no coração das pessoas e tornem-se agora generosas, por uma razão. Durante muitos anos as pessoas vêm sendo abusadas, estupradas, expropriadas, roubadas e continuam a ser. A gente vê, por exemplo, essa situação agora lá da Igreja Renascer, do Estevão e da Sônia. Daqui a pouco tem uma pergunta sobre isso, eu vou falar. Isso desanima o coração de milhões de pessoas de contribuir com qualquer coisa. Desanima. E aí, conclusão, o que acontece? Por causa dos picaretas, dos salafrários, dos 171, dos estelionatários, dos que roubam, dos que metem a mão na bolsa que é de Jesus, aqueles que trabalham com seriedade, com integridade, com caráter, com verdade, que não misturam as coisas, que dão a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, que levam para casa só o que é seu e ainda tiram do que é seu para colocar naquilo que é de todos, padecem. Como, por exemplo,
que no Caminho da Graça em Brasília, nós temos algumas milhares de pessoas que rodam por ali todos os meses e um grupo de aproximadamente umas 600 a 700 fixas. Agora, para aquele grupo que frequenta ali, nós tínhamos que estar arrecadando 5 vezes mais do que a gente arrecada. Aquele grupo ali poderia ter meios para estar sustentando muita gente em vários outros lugares do mundo, gente boa querendo um incentivozinho de $150 aqui, $200 acolá, só para comer e beber, já estão morando na África, em outros lugares, e a gente não pode mandar. Por quê? Porque a maioria dos que estão lá são egressos de igrejas evangélicas. Agora, depois de 2 anos, é que nós temos já as primeiras dezenas e quem sabe a primeira centena de pessoas convertidas que não tinham nada a ver com a igreja evangélica. Mas no início vieram evangélicos. Quem são esses evangélicos que vieram? Eram os traumatizados, os que um dia acordaram e disseram: estou sendo roubado, não quero mais. Aí ficaram 1 ano, 2 anos, 3 anos com ódio de igreja, sem botar o pé em lugar nenhum. Aí ouviram dizer que eu estava pregando aqui, foram lá, amaram a mensagem, foram abençoados, libertos da culpa, do medo, da fobia, encheram-se de liberdade na fé, de gratidão, começaram uma vida nova, mas o trauma do dinheiro permanece. Eles estão lá aplaudindo a graça de Deus, mas tem uma graça que eles não desejam, que é aquela de 2 Coríntios 8, a graça de contribuir espontâneo e livremente. Eles ficam me perguntando se é o dízimo. O dízimo é uma brincadeirinha para começar. Coração grato, lá tem dízimo. Leia que tem dízimo. Gratidão não tem dízimo. Gratidão faz o seguinte: separa o que precisa para a vida e doa para a vida pessoal e doa o resto para a vida com V maiúsculo. É assim que gente grande faz, é assim que gente madura faz. Espero ter respondido também a sua pergunta, tá bom, Carlos Alberto? Um intervalozinho aqui, mais um pouquinho de James Taylor, eu vou tomar uma aguinha gelada e volto com vocês daqui a um pouquinho mais, tá bom? Que Deus nos abençoe, há muitas perguntas legais aqui para serem respondidas e eu espero que você convide mais amigos, ainda dá tempo, até 10h30, 10h45 nós vamos estar juntos aqui. Até já então, tchau gente. Até já. Fiquem aí. Ninguém se afaste. Bye. Bom, minha gente, continuando, eu queria, antes de passar para a próxima pergunta, apenas dizer mais uma coisinha a respeito da pergunta do Carlos Alberto sobre doações, e dizer o seguinte: eu fui tão exagerado no que eu acabei de falar em relação a como eu fazia e faço as coisas, que em 98, quando tudo aconteceu, a minha angústia de não ficar devendo nada a ninguém, se eu tivesse dinheiro eu não teria devido nada a ninguém, como eu não devi nada a ninguém a minha vida inteira. Eu vendi tudo que eu tinha, vendi a minha única casa que eu tinha uma que eu tinha comprado fora do país porque os meus filhos estavam estudando lá e era mais barato comprar a casa do que pagar o aluguel, nos Estados Unidos é assim. Eu vendi lá por uma merrequinha, não tinha pago quase nada também. Tinha 2 terrenos que meu filho tinha comprado, o Davi, vendemos, botamos tudo na fábrica de esperança e na Vinde para tentar diminuir as dores das pessoas e dos salários e de coisas do gênero. De modo que eu fiquei sem nada. Hoje eu não tenho absolutamente nada. Nada mesmo. E não me sinto feliz com isto, porque eu acho que foi um exagero. Eu podia ter separado algumas coisas, os meus filhos mereciam isso, minha família tinha esse direito, mas eu não fiz. E hoje eu dou graças a Deus por não ter feito, porque cada vez eu sinto mais autoridade para dizer tudo o que eu digo. E Deus foi misericordioso com a minha casa. Meu filho mais velho trabalha e se sustenta desde 20 anos de idade. Meu filho Davi trabalha desde os 15 e se sustenta também desde os 18.
A minha filha mais nova trabalha desde os 20 anos e se sustenta, eu ajudo a ela um pouco. E o meu filho que está na glória, que hoje vê como Jesus, ama como Jesus, sente como Jesus, o Luquinhas, mesmo quando ele estava adoentado, ele nunca parou de trabalhar, sempre foi funcional. E eu dou graças a Deus por isso, porque eles aprenderam a trabalhar e a, com as próprias mãos, fazerem provisão para eles mesmos. Quando eu posso ajudá-los em alguma coisa especial, eu faço isso sempre como eu fiz a vida inteira. É o meu maior prazer, eu queria ter muito mais para ajudar muito mais. Mas eu entendo que esse período de estio, quando aí por volta de 2003, 2004, nós ficamos muitas vezes sem ter dinheiro para comprar uma cebola em casa, vendo aqueles 20 reais virarem 15, virarem 10, virarem 5, virarem 1, virarem 50 centavos. Enquanto isso, tinha gente dizendo que eu estava milionário, que eu tinha dinheiro guardado no exterior. Naquela época do tal do dossiê Caimã, eu fui investigado até pela Interpol, nunca acharam nenhuma agulha. E tudo que queriam era pegar alguma coisa, não pegaram porque não tem, nunca teve. Eu nunca tive uma única poupança na vida, o que não é certo, porque eu estou ficando agora já da meia idade para frente, eu devia estar muito mais preocupado com isso. E eu prometi à minha mulher que esse ano eu vou ficar em relação a fazer alguma poupança para a nossa velhice, porque hoje eu não tenho nada para amanhã, é todo dia, não tem nada sobrando aqui. E eu tomo testemunho daqueles que são os dirigentes da parte financeira do Caminho da Graça, como o Fábio, o Rômulo, o Luciano, para eles testemunharem se é ou não é assim. De modo que ter essa atitude, sinceramente falando, é aquilo que o Evangelho ensina, é o que Jesus ensinou, é o que Paulo ensinou. Paulo disse que às vezes preferia trabalhar com as próprias mãos do que ser pesado aos outros. E ele disse que lá na Acaia ele tinha recebido doações de irmãos pobres de outros lugares, porque ele sentiu que o espírito dos irmãos ali não era bom. E ele preferiu receber doações de longe para se sustentar do que ter que tocar no assunto com gente cujo coração ainda estava mais ligado na avareza do que na graça de Deus. E só para concluir esse tema, eu diria o seguinte: eu não acredito no compromisso de ninguém que não tenha coragem de botar a mão no bolso. Não creio. Acho que o que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 5, quando diz que ninguém pode servir a Deus e as riquezas, e é a única ocasião em que ele coloca algo em equivalência com Deus, é o poder apaixonante que Mamon, que o dinheiro tem no nosso coração. Ele estava falando de uma coisa muito séria, espiritualmente falando. O dinheiro é uma potestade espiritual que, se a gente não tomar cuidado, ele se infiltra no nosso coração e come a gente todo. Ele tem que estar a nosso serviço e nós não a serviço dele. Essa é a primeira coisa que eu queria que você entendesse, que todo mundo entendesse e cresce. Por isso eu não acredito em ninguém que, dizendo que se converteu, não faça como Zaqueu. Mesmo o homem mais honesto, o desonesto diz: mestre, decidi isto, aquilo outro, vou restituir o que eu tomei. Agora o honesto faz mais ainda, e tem mais razões ainda para fazer, por gratidão, por alegria, doar com espontaneidade, e sem nenhuma barganha ele vai experimentar o princípio da vida, que não é uma barganha com Deus, não é um toma lá da cá, é um princípio da vida. Aquele que dá, a quem dá, dar-se-lhe-á. Boa medida, transbordante, recalcada, sacudida, generosamente a ele darão. É assim que funciona. E isso não tem nada a ver com barganha. Você não tem que doar pensando no retorno. Doe com alegria, como se nunca mais fosse voltar. Joga o pão nas águas. Você vai ver que na hora que você precisar, volta. Como comigo já voltou milhares de vezes, ainda vai voltar milhares de outras. E essa é a minha certeza do Senhor. Tenho aqui a pergunta da
Osanéia, que fala sobre jugo desigual. Ela diz: Caio, admiro muito o seu trabalho e acompanho há pouco tempo. Por favor, me responda. O que Paulo está querendo dizer com jugo desigual? Osanéia querida, se você for lá no site, no www.caiofábio.com, esse assunto está tratado lá em várias cartas. Várias cartas. De modo que para a maioria das pessoas que estão acostumadas a ler o site, o que eu vou tentar dizer aqui em 3 minutos, porque realmente eu não posso gastar tempo com essa pergunta, porque ela está exaustivamente tratada no site, mas assim, com todo carinho por você, eu diria o seguinte: vá a Blockbuster e pegue um seriado chamado Roma e assista. Quando você assistir o seriado chamado Roma, você vai entender o que Paulo quer dizer por jugo desigual. Jugo desigual não é essa coisinha que o evangélico pensa que não. O crente não pode casar com católico. Não pode casar porque não é membro da igreja. Todas essas idiotices aí que a gente conhece. Para Paulo, ele estava falando de outra coisa. Era daquele cara que ia lá para o templo de Apolo, que fazia aquela macumba greco-romana pesada, que oferecia aqueles sacrifícios, que se consagrava aos deuses, que derramava sangue na cabeça, que não fazia nada sem consultar os oráculos, que era absolutamente pai de santo na sua prática de fé. Aí ele diz: olha, não dá para se juntar a esse tipo de incrédulo do evangelho, credulíssimo do paganismo, mas incrédulo do evangelho, tanto quanto não dá para se juntar a outros jugos desiguais. Como lá em 1 Coríntios 6, ele fala para a gente não manter jugo desigual nos negócios com gente que se confessa ou se diz da fé, mas é roubadora, mentirosa, caluniadora, infame, arrogante, atrevida e todas aquelas outras coisas que Paulo descreve lá. Paulo diz: olha, com os de fora que não fazem essa confissão, você pode até fazer negócio, senão você teria que sair do mundo. Mas com aqueles que se dizem de dentro e são assim, com esses eu recomendo que vocês nem gastem tempo comendo, porque esse indivíduo é a corrupção do espírito da comunidade. É um cínico instalado ali. No ajuntamento do povo de Deus tem lugar para todo mundo, só não tem lugar para o cinismo. Cinismo não dá. Cinismo Jesus vomita da boca. Cinismo ninguém tem que pôr para fora ninguém. Mas prega o evangelho para valer, que o cínico não vai aguentar, ele vai se auto-vomitar desse lugar. Então, concluindo, o pior jugo desigual é aquele que no meio evangélico não é levado em consideração. Sabe qual é, Osanéia? É a falta de amor. Esse é que é o jugo desigual desgraçado. Esse é que o diabo gosta mais do que de qualquer outro. É quando ele vê, por exemplo, uma menina cristã se casando com um rapaz cristão só porque o rapaz é cristão, e o rapaz com ela só porque ela é cristã. Eles não se amam, eles só sentem aquele carinho fraterno. Vão viver uma vida desgraçada, insípida, árida, depois de um tempo chata. Depois de um tempo eles vão estar zangados um com o outro, com raiva de Deus e da vida, se sentindo extremamente mal, brigando, discutindo, ou então experimentando aquele silêncio de tumba de Faraó. Uma vida sem conectividade, sem igualdade. Jugo desigual é aquilo que se põe nas costas de 2 bois arando um campo. Os bois precisam ter mais ou menos a mesma altura, porque senão você bota o jugo de um lado e do outro para ambos puxarem o mesmo arado, e eles vão caminhar em círculo, ou então vai pender e cair. Essa é a imagem. Jugo desigual é não se colocar em posição de desigualdade na consciência. Um tem uma consciência elevada, o outro tem uma consciência primitivíssima. Não vai dar certo. Não se colocar em jugo desigual na visão da vida.
Um vê a vida com misericórdia, graça, bondade, generosidade, o outro vê com avareza, mesquinharia, espírito de vingança. Essa macumba que é séria, não vai dar certo. Não se colocar em julgo desigual do ponto de vista afetivo. Uma pessoa é louca pela outra, ama a outra desesperadamente, se dá pela outra, e a outra ama ser amada por essa que o ama, mas não ama de verdade. Isso é um julgo desigual, porque vai ter alguém servindo, que é aquele que ama, e vai ter alguém abusando, que é o amado, e presunçoso de que ele é o gostoso e a outra pessoa não sabe viver sem ele. Isso é julgo desigual. Julgo desigual também, e sobretudo, como eu falei, é casar sem amor. Esse é o pior de todos os julgos desiguais. Então eu dei uma lista para você se divertir, entendendo e discernindo o significado de julgo desigual. Tá bom, querida? A gente tem aqui agora uma pergunta do Gutenberg Anjos. Querido Caio, paz, é com muito prazer que eu te escrevo e é a primeira vez. Estou pela graça do Pai pastoreando um pequeno rebanho aqui na Bélgica, em Bruxelas. Quando é que você aparece por essas bandas? Atualmente, Gutenberg, eu estou sem planos. Mas já houve um tempo que eu passava aí todo ano, algumas vezes no ano, eu estava sempre passando pela Bélgica e por esses países europeus todos. Mas atualmente eu estou sem planos. Mas se você quiser planejar uma coisa gostosa do caminho aí, me escreva que eu considerarei com toda alegria, tá bom? Então ele está pastoreando em Bruxelas. Bom, sei que o seu tempo é precioso e não dá para dizer aqui tudo que gostaria de dizer sobre... tudo que eu gostaria de dizer a você sobre o amor e o carinho que sinto pela sua pessoa e pela sua vocação. A sua vida e a expressão dela me tem abençoado muito. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe, é a minha oração de todo o coração. Bom, a minha pergunta é: até que ponto a malignidade, Satanás, o diabo, ou o que seja, tem poder para interferir, mexer, tocar ou exercer influência sobre a vida do homem ou da mulher, transformados pela graça de Deus e cobertos pelo sangue de Jesus? Isso aqui na Europa é muito complicado, eu digo, a presença do satanismo. Obrigado de coração, e é claro que eu tenho muitas outras perguntas a fazer, mas creio que com o tempo eu farei mais. Beijo no seu coração, eu, esposa e a filha, oramos sempre por você e pela sua família. Gutenberg. Gutenberg, eu vou já responder a sua pergunta em um segundinho, tá bom? Alô? Sim? Querido, eu estou no meio de uma audioconferência, dá para a gente falar daqui a um pouquinho? Eu estou falando ao vivo aqui na internet e o povo está ouvindo aqui no rádio, tá bom? Daqui a 2 horas eu estarei livre, tá bom, querida? Pode, minha filha, tá bom? Eu aguardo. Um beijo, Deus te abençoe, tchau. Desculpem, queridos. Voltando aqui à pergunta do Gutenberg, eu quero dizer o seguinte: poder para interferir. Você lembra de Jó? Lembra daquele teatro celestial de Satanás chegando e Deus dizendo: vixe, o meu servo Jó? E Satanás dizendo: mas ele tem tudo, ó, mexe aí na grana dele que o senhor vai ver como é que fica. Ou tire os filhos dele, que o senhor vai ver se ele não blasfema. Ou então toque na pele dele para ver se ele não vai blasfemar na sua cara. E você viu o tempo todo a muralha de contenção, Deus dizendo: tu podes isto, não podes aquilo, tu podes isto, não podes aquilo. O que a gente precisa saber é que Satanás não é autônomo, é uma criatura. No meio evangélico ele foi elevado a uma condição de quase Deus. Deus tem que brigar com ele, disputar na cana de braço, tem que partir para o jiu-jitsu com o diabo para vencê-lo. E não é assim, ele está vencido.
E não só vencido, ele é uma criatura. Malévola ele se tornou, mas é uma criatura. E como criatura, ele tem um Criador. E não há nenhuma criatura, por mais rebelada que seja de Deus, que não seja serva de Deus, mesmo querendo não servi-la. Não servi-lo, não servir a Deus. A maior raiva do diabo, sabe qual é, Gutenberg? É que ele apronta e no fim o propósito de Deus se realiza. Quando você está debaixo do sangue do Cordeiro, vivendo na graça de Deus, o diabo não é nem um tema, não é nem uma questão. Ele é uma questão de Jesus, não é minha. A minha luta não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra principados e potestades. Por isso eu visto o capacete da salvação, calço os pés com a preparação do Evangelho da paz, visto a couraça da justiça da fé em Cristo Jesus, que já me justificou, cinjo-me na intimidade do ser com a verdade, uso o escudo da fé, com o qual eu apago os dardos inflamados do maligno, e uso, brandindo em poder, a palavra de Deus, que não é um livro chamado Bíblia, é o que Deus fala. Tem gente que pensa que é botar uma Bíblia na mão e sair levantando e gritando por aí. Isso não gera nada, só cansa o braço se a Bíblia for grande e pesada. E tem gente que expulsa demônio dando biblada na cabeça das pessoas. Já tive que apartar algumas brigas, com pena do possesso, porque o exorcista largava aquela Bíblia de capa dura da Sociedade Bíblica do Brasil na cabeça do bichinho, que ele já estava para morrer e o demônio gargalhar. Então quem está debaixo da graça não tem que ter essa preocupação com o diabo, tem que ter preocupação consigo mesmo, com o seu coração, porque o diabo só encontra porta aberta na minha vida quando eu abro. Quando eu não abro, e que portas são essas? Aloje ódio no coração, e Paulo diz em Efésios 4 que eu dou lugar ao diabo se o sol se põe sobre a minha ira, se a raiz de amargura cresce em mim, se sentimentos de vingança e de hostilidade em mim se instalam, se a infidelidade, a perversidade crônica começam a me habitar, eu estou abrindo portas. Se, enfim, as portas sou eu que abro, e todas elas têm a ver com a minha maldade, porque o diabo pode ser maligno como for, mas ele só tem porta na minha maldade, quando deliberadamente eu a abro. Do contrário, se eu estiver vivendo na graça de Deus como Jó, e hoje mais do que Jó, porque Jó tinha lampejos de uma consciência que hoje, pela graça de Deus, eu e você já temos em plenitude em Jesus. Quando a gente está vivendo debaixo do Cordeiro, qualquer coisa que o diabo toque em nós, pode ter certeza, foi por causa daquela permissão do Senhor, e ele, sem saber, está cumprindo um papel de servo, e o resultado dessa história vai tornar você melhor. Exemplo: eu não tenho a menor dúvida que o que me aconteceu foi um grande ataque do diabo, violento, poderoso. Há anos que a minha oração era essa: Senhor, me livra de mim mesmo, porque eu sei que só eu posso abrir a porta para o diabo fazer qualquer estrago na minha vida. E no dia que eu abri a porta, eu senti como se o mundo inteiro estivesse acabando em cima de mim. Sabe aquele filme Armagedon com Bruce Willis, quando eles pousam naquele meteoro que vai destruir a Terra, que é um meteoro cheio de cristais e que estava explodindo, saindo aquelas pontas para todos os lados? Na hora que eu abri a porta, a primeira vez na vida, como cristão, para uma coisa como aquela, o que eu senti dentro de mim é como se eu fosse aquele meteoro com aquilo tudo vazando, e o filme não tinha acontecido, mas essa foi a visão que veio na minha mente. E mais do que isso, veio a visão de que havia uma grande arquitetura sobre mim, e que aquilo que eu estava fazendo era algo pequeno do ponto de vista da grandeza do que eu fazia em nome de Jesus.
mas que era como uma pedra angular. Se tirasse aquela coluninha, o prédio todo viria abaixo. Agora eu sei que houve uma armação danada do diabo. Eu fui avisado durante 2, 3 anos de que aquilo iria acontecer. Não aquilo, mas que algo iria acontecer. Nos meses anteriores, quase todos os dias alguém me procurava chorando na rua, em avião me via, gente que eu nunca tinha visto. Eu sonhei com o senhor essa noite, que coincidência de encontrar, e me contava alguma coisa trágica que me aconteceria. Aí aconteceu, o diabo soltou fogos, o Réveillon de 98 para 99, o diabo soltou mais fogos do que os fogos de Copacabana, de Hong Kong e da Times Square juntos. Acabei com esse cara que pregava o Evangelho. Eu sei o significado que a minha vida teve e tem pregando o Evangelho. Só por causa do Evangelho, não sou eu não. Eu aqui vou ao banheiro com cólica, eu aqui sinto fome, eu aqui me canso, eu aqui não sou nada, mas eu sei que o Evangelho na minha boca é Evangelho, a palavra de Deus na minha boca tem sido verdade desde que eu sou um menino de 18 anos de idade. Isso nunca mudou e nem vai mudar, em nome de Jesus. E eu sei que o bicho queria me pegar, soltou folguedos, ele só não sabia uma coisa, que ele ia acabar com Fábrica de Esperança, com Vinde TV, com tudo aquilo que eu fazia, que ele ia enxovalhar meu nome, que ele ia colocar no coração daqueles invejosos que a vida inteira quiseram me ver morto, a liberdade para sair me destruindo o máximo que podiam, para ver se eu nunca mais conseguiria ser visto com respeito por ninguém. Eu sei que foi o diabo que fez isso. O Silas Malafaia devia saber, o Estevão Hernandes devia saber, o Rodovalho devia saber, os centenas de outros que falaram por aí afora deveriam saber que estavam sendo usados pelo diabo, porque eles sabiam quem eu era. Eles sabiam que eu nunca brinquei de Deus. E é por isso que se qualquer um deles me encontrar em qualquer lugar, eles dobram a esquina, porque não tem coragem de olhar no meu olho. Porque eles sempre souberam quem eu era e eles estavam mentindo contra a verdade do meu ser. Isso eles sabem, e se não se arrependerem, eles vão responder isso diante daquele que é verdadeiro e que é luz. E o diabo soltou foguetes. E eu fui ao inferno, a minha cama foi no abismo, com vermes e gusanos. De um lado tinha o meu pecado, que eu sabia e confessava em Salmos 51, 551, 5.551 para Deus. Mas era só o que eu podia confessar, as outras coisas eu não podia, porque eu sabia quem eu era, eu sabia como eu tinha vivido, e eles iam ter que me matar, mas não iam arrancar de mim uma confissão de quem eu não sou. Agora, o que o diabo não podia imaginar é que aquele estrago todo ia ser adubo para minha alma. Eu não me troco hoje pela minha maior grandeza no passado. Se você disser agora, Caio, olha, temos aqui o poder de virar tudo e te colocar lá onde você estava, com a Globo atrás de ti o dia inteiro, com todas as redes de televisão, ninguém soltava um pum no Brasil sem irem perguntar e repercutir contigo o assunto. Você quer? Eu digo não, não quero. Não quero nada que tire a experiência que eu tive até aqui. Amanhã meu filho Lucas estaria fazendo 25 anos de idade. É um dia de dor para mim, para a mãe dele, para Adriana, que escreveu outro dia uma coisa maravilhosa sobre ele, para os irmãos dele e para aqueles que o amavam. É óbvio que eu queria tê-lo comigo, mas eu prefiro tê-lo amando como Jesus ama, vendo com os olhos de Jesus, sentindo com o coração de Jesus, em paz eterna. Até isso eu não mudaria, porque quem realizou é soberano, e eu amo a soberania de Deus. Eu me prefiro hoje, e essa é a raiva do diabo,
É que ele queria me ver dizendo que eu me preferia em qualquer outro dia da minha vida, mas eu me prefiro hoje. Eu me prefiro hoje, vocês estão ouvindo? Milhões de vezes hoje. O que o diabo não sabe é que ele é servo do meu Senhor. Que ele tentou destruir tudo. Mas o Deus de Jó dá dobrado. Teve um tempo que eu tinha 4 filhos. O Senhor levou 1. Hoje eu tenho 6. Posso não ter milhões de pessoas me ouvindo, mas cada pessoinha que me ouve está entendendo o que eu estou falando e tem uma revolução começando no coração delas, de modo que é óbvio que eu gostaria de estar pregando com a liberdade que eu prego hoje, usando os mesmos meios e atingindo a mesma quantidade de pessoas, mas eu não estou preocupado com isso, porque eu sei que o que o Espírito Santo está fazendo hoje é infinitamente mais profundo e vai gerar raízes históricas inapagáveis. Por quê? Porque o diabo não sabe que ele é apenas um servo do Senhor. João diz que aquele que é nascido de Deus, nele habita a divina semente, e o maligno não lhe toca, diz a palavra de Deus. Uma paradinha só, eu me emocionei um pouco, estou precisando tomar uma aguinha e volto com vocês daqui um pouquinho mais. Não vou embora não, tá bom? Todo mundo aí, até já. Bom, gente, nós estamos aqui retornando e com algumas perguntas muito legais, e eu queria ter a noite inteira para a gente poder ir falando. Aqui é o Josué Mendes e ele pergunta sobre o que está acontecendo na Igreja Renascer. Ele diz: querido, boa noite Josué. Os problemas nos quais a liderança da Igreja Renascer está envolvida, que bem sabemos, ou pelo menos suspeitamos, acomete a maioria das grandes denominações evangélicas do Brasil, no seu entender, podem desencadear uma avalanche de denúncias e investigações contra diversas denominações, onde tudo isso vai parar. Obrigado, Josué Mendes, caminhante das estações de Caxias com Carlos Alberto e também Mesquita com Alexandre. Beijo a todos vocês, meus queridos. Bom, o que eu tenho a dizer é o seguinte: eu acho que tudo que está acontecendo lá, se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, já tinha acontecido há muitos anos. Ninguém nos Estados Unidos faz o que os evangélicos desse tipo de liderança realizam aqui no Brasil e fica impune. As pessoas lá pagam por quantias muito menores, por coisas muito inferiores, o bicho pega. Aqui no Brasil, eu sou totalmente a favor de que as igrejas devessem prestar conta do seu dinheiro sem nenhum privilégio. Isso aí é uma coisa maligna para a igreja, ela se sentir livre de prestar contas do que recebe a uma instância superior. Eu acho que ela deve. Todo mundo faz, porque que a igreja não faria? É uma tradição católica, é um privilégio que os católicos conseguiram de Constantino no século IV, e que prevalece até o dia de hoje como se fosse uma questão de fé, e não é. Aliás, a derrocada da igreja cristã começou quando ela começou a ter esses privilégios. Com Constantino, de lá para cá, foi uma tragédia só. Aqui no Brasil, nós éramos uma minoria. Eu me lembro quando eu comecei a pregar o Evangelho em 1973, os evangélicos, estatisticamente falando, eram 4% da população. Havia estados onde praticamente não havia nem marca
de presença evangélica, estatisticamente falando. Aí depois nós tivemos aquele boom que foi começando aí por volta de 75, 76, cresceu na década de 80 e no início da década de 90 ele explodiu para o mal, porque até então estava havendo crescimento. Da década de 90 em diante, quando o Edir Macedo se tornou o pai da perversão no meio evangélico, e quando eu briguei veementemente contra aquilo, dizendo que se os evangélicos aceitassem aquilo ali, se o Silas Malafaia continuasse aí no 25ª hora para ficar defendendo aquela perversidade contra o evangelho, recebendo $40 mil por mês para ficar de plantão para falar mal de mim, e eles compraram pastores presbiterianos, batistas, o Faninho foi lá falar em favor do Macedo contra a verdade do evangelho, só porque ele sentia inveja de mim. Então as invejas fizeram com que os indivíduos negociassem o evangelho para aparecer contra o que eu estava dizendo. Não foi nenhuma profecia que eu fiz, mas foi profético, porque o que eu disse aconteceu. Está aí irrefutavelmente para todo mundo ver. E o que eu dizia era: se não houver uma definição do que é ser evangélico hoje, e se a definição não for que ser evangélico é se submeter ao evangelho, e o evangelho é isto, e explicava o que era, não vai sobrar nada. Nós vamos ser comidos por essa maldade. Aí proliferaram os grupos estilo Renascer, de todo mundo querendo virar bispo, todo mundo querendo virar arcebispo, todo mundo querendo virar apóstolo, todo mundo querendo tudo. O surto foi geral, a maluquice foi total. E o que é que aconteceu? Poder corrompe. E o poder religioso corrompe muito mais, porque o cara fica falando em nome de Deus, com o povo dizendo: toca em mim, bispo. Eu sou muito grato ao Senhor, porque o Senhor estava orando na televisão e eu fui curado. Ele fica pensando que foi o Estevão que curou ele, foi Jesus. Nenhum de nós cura ninguém, é só o Senhor. Lembram lá de Mateus 7? Como o falso profeta, o lobo vestido de ovelha, profetiza, expulsa demônios e realiza milagres, e depois Jesus diz: eu não conheço você. Mas ele ama a pessoa que estava precisando da profecia, do milagre e da libertação, por isso ele liberta. Agora, vai tratar com o cara que é o suposto intermediário disso, depois vai falar sério com ele. Então o poder corrompe. O religioso mais ainda, porque é o tipo de corrupção que se parece com a do diabo, é síndrome de Lúcifer, síndrome de querubim. Não tem nada mais corruptor para a alma do que isso. Aí o indivíduo fica com esse surto narcisístico luciferiano. E além disso, com o poder absoluto de definir quem é que ele ordena, quem é que ele expulsa, quem é que ele ameaça, contrata logo guarda-costas, se sente... Nem o secretário das Nações Unidas anda com aparato de proteção dessas figurinhas aí surtadas, como uns pavões melados pela gosma das suas próprias vaidades, andando por aí igual uns loucos, surtadíssimos. É uma questão de tempo. E isso acontece, não tem como não ser assim, minha gente. Nós temos a história inteira da igreja, se nós não estamos inaugurando uma era. O que falta é ler história da igreja. Peguem livros de história da igreja, eu recomendo a série do Gonçalves, que é fácil de ler. Leiam tudo de cabo a rabo, que vocês vão ver que não tem nada novo. A gente só fica repetindo as mesmas coisas por ignorância, burrice e falta de entendimento do Evangelho. Então, disto, deixa eu responder diretamente a sua pergunta. O que está acontecendo? O que está acontecendo eu pessoalmente sei desde 91. Eu conversei com o Estevão várias vezes sobre o assunto. Foi ele que me repetiu 3 vezes a mesma frase arrepiante. No dia que, a primeira vez, foi quando um grupo de pastores de São Paulo estavam revoltados, porque a Renascer tinha acabado de receber uma grana de uma pessoa que eu conheço muito bem,
e que a proprietária do templo lá da Lins de Vasconcelos, que eles usam até hoje, não é deles, é de um amigo meu, uma pessoa que eu conheço bem. E que naquele tempo recebeu uma visita do Estevão e ficou assim muito desejoso de ajudar. E veio me perguntar se ajudava ou não, e eu nunca tive a liberdade de ficar dizendo a ninguém para ajudar ou para não ajudar. Eu falei, faça o que está no seu coração, embora eu soubesse quem era o Estevão. Há anos, desde 74 que eu sabia em Manaus, quando ele apareceu por lá, numa história que já está contada aí no site, eu não vou repetir aqui. Então, em 91, 92, eu chamei, porque os pastores de São Paulo estavam revoltados, porque havia aquelas bandas nas igrejas. Paulista gosta muito de banda, né? Tem muito pouca banda no resto do Brasil. No Rio de Janeiro quase não tem banda. Banda é uma coisa assim de São Paulo. Rock, gospel. E o Estevão resolveu entrar nesse nicho com o Antônio Abud, o Antoninho, que eu conheço muito bem, sinto muita dó disso tudo, porque eu disse a ele em 1900, aliás, eu disse ao Abud em 1989, queria que ele estivesse me ouvindo, quem quiser grave, mande o CD para ele. Eu disse a ele, não se meta com o Estevão, porque você vai chorar muitas dores, ele vai aprontar demais, o coração dele não está reto. Isso em 89. Em 92 eu chamei no meu escritório e disse, olha, há dezenas de pastores de São Paulo, e tem alguns me ouvindo aqui que se quiserem podem escrever agora confirmando ou não o que eu estou dizendo. Eu era presidente da EVB. Esses pastores estão me ligando o dia inteiro dizendo que você está aliciando os jovens das igrejas deles, as bandas, que você está prometendo 3 mil, 5 mil dólares para as bandas saírem das igrejas locais, irem todas para renascer. E foi por isso que em menos de um ano ele estava lá com 20 bandas, porque ele pagava para aqueles meninos saírem das igrejas deles e irem para lá. O Manga que o diga, saiu lá do tio Cássio. O Heraldo, meu amado Heraldo, que pode estar me ouvindo agora em Manaus, se estiver ouvindo, é testemunha disso. O Heraldo viu bem de perto lá em São Paulo o que estava acontecendo. E um dia eu me lembro de conversar na casa do Heraldo com ele e o Manga e dizer, fiquem longe desse cara. O Heraldo, que é meu filho na fé, ouviu o meu conselho. O Manga não. Entrou de cabeça, virou bispo Manga. Depois aprontaram com ele, ele viu como aquilo era um covil de enganos, saiu, hoje não quer nem lembrar que ficou 10 anos ali gritando aqueles gritos de guerra da Renascer em Cristo, mas são águas passadas. Eu chamei o Estevão lá no escritório e disse, eu não faça isso. Aí ele disse para mim o seguinte, olha só, esse negócio de irmão, para mim só vale enquanto não entra negócio e dinheiro no meio. Mas na hora que entra negócio, ninguém é meu irmão. Eu tiro a pele, eu como a carne, eu como os nervos, eu como o tendão, eu chupo os ossos, eu chupo o tutano, eu não deixo nada, eu não quero saber. Se entrar dinheiro, não tem esse negócio de ser bom para os dois, tem que ser bom só para mim. Essa era a filosofia que eu ouvi mais outras 2 vezes. E quando eu estava todo quebrado, eles quiseram comprar a Vind TV. Foram e ofereceram uma quantia exorbitante e um cheque grande, depositaram na minha mesa assim, um checão lá, querendo comprar TV. Eu olhei para eles e pensei, para esses caras, meu Deus, eu não sou aquela prostituta dos dias de Salomão que prefere ver o filho morto do que o filho dividido do que salvo, mas para esses caras é a mesma coisa que matar o filho. Então eu acabei entregando a televisão lá para o grupo da RBN, que ofereceu infinitamente menos, mas eu sabia que não eram calhordas, que não viviam daquele modo, porque para ali eu não renderia, como não vendi para a Universal, como nem quis ouvir a proposta que veio da Igreja Internacional da Graça, porque eu não estava a fim de ver aquilo que foi feito com tanto amor se transformar num veículo de divulgação de coisas com as quais eu não concordo. E alguns não são tão agressivos em relação a isso, mas outros são totalmente anti-evangelho, e eu não poderia jamais fazer isso, nem vender a minha alma em circunstância alguma. Então hoje, o que está acontecendo foi o que se acumulou, e esses 130 processos que estão aí não são nada.
Só eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que não entraram na justiça, nem vão entrar por questão de consciência diante de Deus, não estão querendo briga, mas que faliram, quebraram, sem falar em outros casos. Gente que perdeu completamente a fé, não quer mais nem ouvir falar em Deus, como uma menina que me procurou, uma jovem senhora casada, que acabou se apaixonando lá pelo apóstolo há 10 anos atrás, e rolou uma coisa lá entre eles. Um dia alguém abriu a porta do estúdio e viu um beijinho, sei lá o que estava rolando, e aí ele saiu correndo de lá, foi procurar a mulher dele e disse: olha, eu vim aqui te procurar porque a fulana me agarrou agora e fez isso comigo. Isso já vinha acontecendo há 2 anos. E ele foi contar para a mulher como se fosse uma coisa daquele dia, agressão da mulher casada. E a Sônia reuniu todas as mulheres da igreja, destruiu a mulher na presença de todo mundo, e com ela dezenas de outros, porque eu tive que atender gente que estava hospitalizada, drogada e dopada por causa deles e por causa disso. Centenas de casos. De Deus ninguém zomba, ninguém pode brincar com o evangelho. É melhor virar bicheiro, é melhor se associar ao Fernandinho Beiramar, é melhor ter conluio com o Patrick lá do Vidigal, é melhor qualquer outra coisa, porque o cara pelo menos é honesto, ele está fazendo aquilo em nome do bolso dele, da grana dele, do pó dele, da maldade dele, mas fazer em nome de Deus não dá, não dá, entenderam? Não dá. O que vai acontecer? Eu não sei. Eu acho que o Estevão, por enquanto, é um bode expiatório. Não que ele não tenha feito tudo o que fez e mais do que se divulga, muito mais. Mas eu acho que ele está sendo escolhido para ser uma espécie de caso exemplar. Porque no meio disso tudo tem gente fazendo coisa muito maior. Mas muito, muito, muito maior, que vocês não têm ideia. Se eu citasse os nomes aqui, vocês iriam ficar chocados. Olha, eu, que todo mundo sabe que nunca brinquei do Evangelho, depois de 98, quando eles me viram quebrados, me procuraram, eu recebi 3 propostas milionárias para lavar dinheiro para grupos e ficar muito rico e começar uma igreja com tudo. A primeira foi nos Estados Unidos, me ofereceram lá um templo para, sei lá, 3, 4 mil pessoas, estacionamento para centenas e centenas de carros, tudo pronto, dinheiro na televisão, salário, não tinha crente nenhum, mas eles disseram: a gente divulga, isso vai ficar cheio quando souberem que o senhor está pregando aqui. A única coisa que a gente quer é que o senhor deixe a gente lavar alguns milhões de dólares dentro da igreja todos os anos. E eu disse a eles para eles irem para aquela parte. Falei: olha, vocês estão enganados. Eu nunca brinquei do Evangelho, eu sou do Evangelho. Vocês podem estar me vendo quebrados aqui, mas vocês estão vendo um homem quebrado no Evangelho. E é no Evangelho que eu vou viver. Quando eu voltei ao Brasil, fui procurado mais 2 vezes. Mesma proposta, lhe damos tudo, só queremos lavar. As igrejas são lavanderias muito fáceis, porque não tem nota, não tem recibo, não tem nada. Qualquer um bota qualquer coisa. Assim como a viúva pobre bota o dinheirinho dela lá, ou a pessoa explorada coloca o ticket de refeição, também tem gente de Cali botando dinheiro. Cali mesmo, no tempo que Cali era o cartel poderoso de drogas, veio muito dinheiro de Cali para alguns grupos evangélicos aqui no Brasil. Há impérios que se levantaram evangélicos aqui, fundados em dinheiro de pó, de cocaína. Depois de um tempo, quando eles já não precisavam mais, eles dispensaram. Mas a semente é perversa. É dinheiro de sangue. Até quando Deus vai permitir isso, eu não sei. Porque o maior de todos está livre e solto e dando as cartas aí. E com ele, dezenas de outros, menores, do tamanho do Estevão. Dezenas e dezenas. Se você acha que o que o Estevão fez é grande, fique sabendo, é pequeno. Perto do que algumas pessoas estão fazendo aí enormemente e de modo maligno
contra o Evangelho. Eu não acredito que vai haver nenhum tipo de caça às bruxas, mas acho que tem um bocado de gente com as barbas de molho. Tem um bocado de gente caladinha, pianinho, porque eles sabem que a dívida no cartório é enorme. A questão é, como é que a gente reage diante disso? Hoje eu recebi dezenas de e-mails de pessoas assim meio alegres com o que estava acontecendo. Eu não estou nem um pouco alegre, eu estou muito triste, muito triste. Esse pessoal tem filho, tem mãe, tem pai. Eles são gente. Eles ouviram a boa palavra um dia. Isso é para a gente ver como o Evangelho que um dia foi ouvido, se o cara se entregar ao caminho da ambição, do poder, do dinheiro, da ambição política, da ambição narcisística, da vaidade, de ficar aparecendo, isso e aquilo, não tem coração que aguente, corrompe mesmo. Me dá tristeza, muita tristeza, porque eu ainda conheci a Sônia sincerinha, o Estevão eu nunca conheci sincero. Desde 74, quando em Manaus, eu pregando lá, garoto de 19 anos mais ou menos, e ele chegou acompanhado do Celcinho, e ele era membro da igreja do tio Cássio, à época, chegou lá, e eu estava pregando para um grupo que eu vinha ganhando para Jesus todos os dias nas ruas, já tínhamos ali uns 600, 700 jovens reunidos, eu pregando a palavra, quando chega um bilhete dele: me passe a palavra no final da reunião, porque eu tenho um aviso a dar. Eu nunca tinha visto a pessoa nem mais gorda, nem mais magra na minha vida. E aí eu acabei de pregar, orei com as pessoas, despedi todo mundo e disse bye bye, vão em paz, na paz do Senhor, e até amanhã, domingo. Isso era um sábado à noite. E eles saíram e ele foi lá na frente, o Estevão com o Celcinho, me desacatar. E aí ele veio, disse: quem é você para não me chamar? Eu estou aqui com uma coisa importante para os jovens, estou vindo de São Paulo, isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei: meu amigo, eu não quero saber de onde você está vindo. Agora essas pessoinhas que estão aqui, eu cuido. Eu é que tiro carrapato, piolho, choro com elas. E sinceramente elas não estão precisando de show, de banda nenhuma. O Evangelho está bastando para esse pessoal todo. Aí ele quis engrossar. E eu estava ainda com a minha cabeça assim. O maior esforço que eu fiz nos 3 primeiros anos da minha vida de fé foi não bater num monte de gente. O jiu-jitsu estava assim, 100% tinindo. Eu olhei para ele e falei: meu Deus, esse cara não sabe que eu hospitalizo ele em 20 segundos, não é nem um minuto. Eu olhei para ele e falei: olha, você não sabe o que você está fazendo. Eu estou aqui pedindo a Jesus para me segurar, porque você está afrontando uma coisa verdadeira e sincera. E ele foi ficando apavorado, porque ele viu que eu não estava de brincadeira. E alguns 3 ou 4 anos depois, um dia pregando na igreja do tio Cássio, após a pregação, jantando com o tio Cássio e a Noeli lá em cima, ele foi chamado sem que eu soubesse, e veio ele, veio também o Celcinho com um coração muito puro, sincero, de um rapaz cristão, me pediu perdão por aquela bobagem, e ele veio contrariadíssimo, porque era a ordem do tio Cássio, me pedir perdão. Eu ouvi aquilo, vi que não tinha nenhum sentimento de consciência naquilo. Dali em diante eu só fui acompanhando, cada vez me entristecendo mais. Houve um tempo, como eu disse, que eu vi a Sônia sincera, mas de 91 para frente eu já não a reconheci mais. Já era uma outra pessoa, e depois eles foram se acompliciando, e com eles um monte de gente. O Antoninho Abud é um cara que eu quero muito bem a ele. Ele me ajudou muito na década de 80. Eu só consegui ficar 2 anos nos Estados Unidos com a minha família, porque o Antoninho Abud, com a empresa dele, a AD Publicidade, naquele tempo, pagou o estúdio do Sérgio Bentes para eu gravar todos os programas Paripense e deixar tudo em estoque. Ele comprou todas as fitas, pagou toda a edição, promoveu e criou todos os cenários, me deu todos os meios de deixar o Paripense enlatado aqui, sem que eu me preocupasse, indo ao ar todos os domingos e atingindo as pessoas. Eu sou grato a ele.
Mas eu me lembro que em 1995 eu encontrei com ele na fazenda do Dr. Alcides Parisotto. Ele já era um outro ser humano que eu não reconheci, já era um homem de mármore, e eu chorei de tristeza, chorei de tristeza. Então não há nenhuma alegria aqui, só tristeza e um pedido a Deus de que o coração deles se quebrante, que eles parem de ficar se auto-justificando, de ficar indo para a televisão como se nada estivesse acontecendo. Eu estou falando isso também com autoridade, porque quando eu vivi a minha ambiguidade, que não tinha nada a ver com roubar e nem fazer mal a ninguém, não tem ninguém nesse país que se desviou da fé por minha causa, ao contrário, mesmo enquanto estavam me malhando por aí, tinha gente se convertendo, lendo os meus livros para todo lado. Mas eu tive coragem de ir lá e dizer o que eu fiz, sem ficar com autojustificação. Ninguém nunca me viu com autojustificação. Pecado é pecado. A minha oração é que eles parem com isso, é que eles se convertam ao Evangelho, à mensagem do Evangelho que eles deixaram para trás há muito tempo, se é que um dia entenderam, e sobretudo que eles se convertam ao caráter do Evangelho. É a minha oração de todo o coração, oração pelos filhos deles, pelas casas deles, pela casa deles, pelos familiares deles e por esse povo da Renascer. Que o Senhor tenha misericórdia, que eles não fiquem perdidos, que eles encontrem bons lugares para se ajuntar e que a graça de Deus frutifique no coração de todos os sinceros. Se vai acontecer com outros grupos, eu não sei. Se quisessem, tem pano para as mangas para todo lado. A festividade seria intensa se isso acontecesse. Aqui tem uma pergunta do Rafael Lúcio, de Fortaleza, que diz o seguinte, que ele é da igreja do meu amigo pastor Carlos Queiroz, que é filho de um grande amigo meu que já está com Jesus, o pastor João Queiroz, e me pergunta o seguinte: como o Senhor tem visto a igreja nesses últimos dias? Meu amigo, leia meu site que está lá. Se eu fosse dizer como é que eu vejo a igreja nesses últimos dias, eu ia ter que ler o meu site inteiro para você, não vale a pena, né? Então entra lá no site, viu, Rafael, querido? Entre no site, vá lendo, ali tem matéria para você ler anos. Não desista, leia, que você vai saber exatamente como é que eu vejo a igreja hoje. Mas para resumir, não vejo diferente de você não, é um caos. A exceção de gente boa como o seu pastor, o Carlinhos Queiroz, que é um homem de Deus, que foi nascido numa cepa boa do pai dele, João Queiroz. O Carlinhos é uma raridade. O Carlinhos é ouro de Ofir, nesse monte de ouro falsificado pela alquimia das mentiras da religião. Um caos. Adiante com a pergunta do Carlos da Mata, de Sete Lagoas, Minas Gerais. Caio, amado Caio, graça e paz. Como eu posso entender o contexto de Efésios 6, de 1 a 12, onde Paulo diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, se em Colossenses 2,15 o mesmo Paulo diz que Jesus na cruz do Calvário despojou todo o principado e potestade publicamente e os expôs ao desprezo. Então o que o Carlos está dizendo é o seguinte: se Efésios diz que a luta não é contra a carne e o sangue, e manda a gente vestir as vestes espirituais, como eu citei há meia hora atrás, como é que isso se concilia com Colossenses 2,15, aonde se diz que Jesus cancelou o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e que o encravou na cruz e que publicamente expôs os principados e potestades ao desprezo, despojando-os e vencendo-os na cruz. Como é que se concilia isso? É a pergunta do Carlos, e eu vou responder essa pergunta daqui a um segundinho, depois que eu tomar uma aguinha, porque eu estou com a minha garganta muito seca, tá bom? Aguardem que a gente está voltando já já. Até já, minha gente.
Bom, nós vamos voltar agora e eu quero começar, obviamente, respondendo a pergunta sobre o aparente paradoxo entre Efésios 6, 11 e 12 e Colossenses 2, 15. O que eu quero dizer a você, para simplificar, meu querido Carlos da Mata, de Sete Lagoas, Minas Gerais, mandando um beijo para você também, é o seguinte: é que quem crê em Colossenses 2,15 está vestido com as vestes de Efésios 6, 11 e 12. É só isso, entendeu? Quando a gente crê que o escrito de dívida, que a lei, a condenação, o pecado, a acusação do diabo, tudo que havia contra nós e que a lei exacerbava, mostrando a nossa pecaminosidade, a nossa incurabilidade, e a nossa incurabilidade remete a gente para um estado de incurabilidade cada vez pior. De modo que, como Paulo diz, a lei só avulta o pecado, ela não diminui. Quando a gente faz pela lei supressão do pecado comportamental se contendo, aquilo tudo vira sombra dentro da gente e acaba voltando como compulsão e gera surtos de monstruosidade. Por isso que às vezes você olha assim para alguém e diz: poxa, esse cara era tão linear, tão tranquilo, às vezes tão moralista, às vezes tão judicioso, às vezes tão certinho. De repente ele solta a franga e ninguém sabe o que está acontecendo. Foi a sombra dele que explodiu, foi o vulcão que veio à tona. E de modo que quando você crê que o escrito de dívida foi cancelado, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que agora nós estamos debaixo da lei do Espírito e da vida e não mais debaixo da lei da morte, que em Jesus nós estamos justificados e que está tudo consumado, e que nele nós estamos cobertos, e que nele nós temos toda a provisão de segurança para todas as coisas, e que nele a nossa mente fica protegida até se a gente enlouquecer, porque como diz Isaías no capítulo 65, no caminho de Deus há lugar até para o louco, ele não erra, porque o espírito dele fica com o tirocínio da verdade. Ele pode estar chamando o avô de pica-pau, mas na hora de confessar o que é verdadeiro, a verdade se instala não no cérebro, mas no espírito, de modo que o ser mais esclerosado do mundo, se teve uma experiência profunda com o Evangelho, mesmo na esclerose dele, ele não vai falar besteira. Ele pode falar besteira sobre tudo, mas se o assunto for Jesus, eu já assisti dezenas de vezes, o maior esclerosado do mundo confessa que é verdade, porque a verdade se instala mais embaixo, no espírito, numa dimensão muito mais profunda. Então, se você crê no que está dito em Colossenses 2,15, e o escrito de dívida foi cancelado, que você está coberto, isso é o escudo da fé, isso é a couraça da justiça, isso é o capacete da salvação, isso é calçar os pés com o evangelho da paz, isto é estar cingido com a verdade, isto é a espada do Espírito, que você grita para o diabo: o escrito de dívida que havia contra nós está cancelado. E esse é um golpe que ele não resiste. Você entendeu? Então Efésios 6, 11 e 12 e Colossenses 2, 15 são a mesma coisa. Colossenses 2, 15 é a causa, Efésios 6, 11 e 12 é o efeito. Pense que você vai ver a clareza e a verdade de tudo isso, tá bom? E vamos prosseguir, né? Eu tenho aqui mais... eu vou responder só mais 3 perguntas, porque o nosso tempo já esgotou, tá bom, gente? Eu vou tentar ser objetivo. Aqui é o Júlio Silveira, que diz o seguinte: como conciliar possíveis confrontos teológicos entre pessoas de tradições cristãs distintas que se instalaram no caminho? Por exemplo, questão de batismo por aspersão e imersão, pedobatismo ou não, batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta ou não da conversão, salvação se perde ou não, como fazer uma mediação adequada? Não tem que fazer nenhuma. Quem vem para o caminho da graça, isso tudo já está claro no caminho da graça. Nós não estamos abertos para discutir o que o Evangelho é claro.
Essas questões todas aqui são batistas, presbiterianas, pentecostais, mas não são de Jesus. No caminho da graça nós não temos nada a ver com isso. Eu já disse que no caminho da graça eu batizo até com areia se eu estiver no deserto. Aquele ladrão ali na cruz não foi batizado com nada, exceto com a única coisa que batiza. A gente só é batizado, a água não batiza ninguém, nem mais água, nem menos água. O que batiza a gente é a fé na morte de Cristo. Quando a gente diz, nós na verdade com justiça, porque pagamos pelos que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez, e aí com fé crê na graça e num absurdo, ele que era ladrão pregado na cruz, ousa dizer, lembra-te de mim, porque ele crê que quem está ao lado dele ali é graça e a misericórdia. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem morreu sem batismo? Não, ele foi mais batizado que a maioria dos que se batizam 10 vezes, porque ele creu que em Cristo o pecado dele estava sendo pago, por isso é que ele pedia para Jesus lembrar-se dele quando entrasse no paraíso. Então que fique muito claro uma coisa, quem tem essas questões não venha para o caminho da graça, procure uma igreja batista mais próxima da sua casa, uma igreja presbiteriana, uma metodista, ou de doutrina calvinista ou arminiana, ou procure uma igreja pentecostal, procure algum grupo desse, está cheio, está entupido, mas no caminho da graça isso não está aberto, é a tirania do Evangelho, vocês entenderam? No caminho da graça, ouçam, o que prevalece é a tirania do Evangelho, é a ditadura da verdade, é o déspota, o Senhor Jesus Cristo é que manda. Nós não estamos abertos para besteiras cristãs. Porta fechada, assunto cancelado. E sobre o batismo com o Espírito Santo, meu livro Espírito Santo, Deus que vive em nós, desculpem, não é falta de modéstia, não é só certeza da verdade. Deixa isso mais do que claro. Quem entra lá no meu site também sabe que batismo com o Espírito Santo é sinônimo de conversão, de regeneração, de novo nascimento, de tudo isso, é apelido da mesma coisa. Todos nós fomos batizados num só Espírito, num só corpo, todos os que são de Jesus. As outras manifestações são manifestações distintas, espirituais, que podem acontecer com qualquer um e de modo diferente, porque o Espírito distribui essas manifestações conforme lhe apraz. Mas nós não estamos abertos para discussões dessa natureza. Se alguém está decepcionado comigo, fique, mas fique até o fim, que é para você não aparecer no caminho da graça para tentar perturbar a vida tranquila que a gente está vivendo. Evangélicos são bem-vindos no caminho da graça, desde que eles queiram o Evangelho. Se eles quiserem levar para lá as maquetes dos seus templos, das suas torres e das suas doutrinas de homens, fiquem onde estão, porque existe muita alternativa, mas com certeza o caminho da graça não se inclui entre elas. E eu digo isso com toda veemência, porque o que mais dá trabalho nessa hora é crente viciado, chegando e querendo estabelecer as suas loucuras. Se quer, fique lá, tem tanta chance, tanta igreja com, entre aspas, tanta oportunidade, fiquem lá. Eu digo isso tranquilamente, porque eu não estou caçando crente viciado em igreja evangélica. Eu quero gente que esteja desejosa do Evangelho. Agora, despotismo total, não venha nem com essa pergunta para mim, ninguém. Não venham, porque as alternativas são milhões para fora isso. Aqui, a ditadura é do Evangelho. Porque o Evangelho dita, está ditado. E não tem essa conversa. A gente batiza por aspersão, por imersão, com areia, com um copo d'água, com cuspe se não tiver nada, com imposição das mãos, porque a gente sabe que a única realidade que batiza é a fé na morte e na ressurreição de Jesus. E essa é obra do Espírito Santo, não é copo d'água e nem piscina que realiza no coração de ninguém. Eu espero ter sido claro, mais claro do que isso não dá para ser. E agora, a nossa última
cartinha aqui, tem várias outras, mas infelizmente o tempo não dá. De fato, é muito mais um testemunho do Eliseu Moreira dos Santos, que diz o seguinte: o subject da carta dele é daquele que não está perto, mas está junto no caminho. Eliseu de Formosa, em Goiás. E ele diz: eu e alguns amigos nos reunido em lares de pessoas que nunca se deram com os evangélicos, entre aspas, muito menos em aceitar cultos em suas casas. Mas ele e alguns amigos estão indo na casa dessas pessoas que não queriam nem ouvir falar em evangélico. Ele continua: a experiência aqui tem sido muito interessante e maravilhosa, porque temos reunido para absorver o Evangelho da graça que liberta e transforma, dando iluminação de mente sem compromissos com interesses institucionais, ou com interesse institucional religioso, ou em arrebanhar pessoas para igrejas, sejam elas quais forem. Pessoas que eram indiferentes agora estão entusiasmadas e disputam a próxima reunião para que seja em sua própria casa. Espero que outros venham a fazer o mesmo, visando estar debaixo da graça de Deus. Caio, um abraço daquele que tem um coração cheio de gratidão por ti, que contribuiu para hoje eu estar no caminho. Eliseu de Formosa, Goiás. Que Deus abençoe você e que isso que ele acabou de dizer, que o testemunho que ele acabou de dar se multiplique pelo mundo afora. Onde quer que você esteja me ouvindo, comece um grupo. Convide os amigos, ou então se ofereça para ir, mas não seja chato. Não chegue lá com um esquema evangélico, não. Vá na tranquilidade, vá normal. Vá visitar um amigo. Abra a palavra e não fique doutrinando. Ensine a simplicidade do que Jesus ensinou, não complique. Jesus simplificou, a igreja complicou. Descomplique pelo amor de Deus. Faça isso e você vai ver o que eu tenho dito repetidas vezes há 30 anos, a ponto de cansar e me chatear da própria afirmação, que é a seguinte: nesses anos todos pregando o Evangelho, eu só vi pessoas rejeitarem o cristianismo, a igreja, a religião. Nunca vi ninguém rejeitar Jesus. Quando alguém pensa que está rejeitando Jesus, não é a Jesus que ele está rejeitando o clone, a falsificação. Ele está rejeitando o Jesus paraguaio, que a igreja inventou. Ele está rejeitando o Roscoff. Ele está rejeitando a imitação perversa. Ele está rejeitando a caricatura. Ele está rejeitando tudo menos Jesus. Ele está rejeitando a igreja, a religião, o cristianismo, o pastor, o padre, o sacerdote, o papa, esse esquema todinho de Roma e de Babilônia que tomaram conta da gente. Mas não é Jesus. Eu nunca vi uma pessoa em sã consciência, em sendo informada sobre o que é o Evangelho, dizer que não gosta, que não quer e que não está afim. Nunca. Já vi pessoas no início dizerem que não queriam. Quando eu começo a pregar e a falar, eu nunca vi nenhum deles vir para mim dizer: isso é horrível. Ao contrário, até judeus em Jerusalém, quando me ouviam falar de Jesus como eu falo de Jesus, diziam: esse Jesus aí pode ser o Messias de Israel. Judeus ferrenhos me convidavam em Jerusalém várias vezes para ir à casa deles. Eu chegava lá quietinho e me surpreendia quando diziam: você podia orar pela refeição? Ou como meu amigo Hugo Urovitch, na penúltima vez que eu estive em Israel, em 97, na Páscoa, quando me convidou para ir à casa dele e me deu a honra que não se dá a ninguém na família, exceto o chefe da casa que faz. E ele já é meu amigo há anos, andando comigo ali em Israel. Ele é judeu, professor de história, coronel do exército de Israel. E naquele dia me disse: eu queria que nessa Páscoa a oração de Páscoa fosse feita por você. E eu a fiz lá dentro da casa dele, com toda a família dele reunida, por uma simples razão. Quando é Jesus e só Jesus que a gente prega, não existe essa reação ruim. A reação ruim vem por causa do estelionato, vem por causa do legalismo, do moralismo, da judiciosidade,
da perversidade com cara de pseudo-santidade, vem por causa do farisaísmo, da hipocrisia, da falta de humanidade, sensibilidade, todas essas coisas que acabaram caracterizando a alma religiosa cristã e particularmente evangélica no Brasil, que é uma pena. Eu, quando era criança, conheci evangélicos fanáticos, mas sinceros. Quando eu me converti, conheci milhares de evangélicos fanáticos, mas sinceros. Depois de um tempo, eu só encontrava evangélicos fanáticos e insinceros, porque o fanatismo não fazia parte de nenhuma fé, era apenas um mover, era apenas a moda da época, era apenas aquilo que o cara fazia para ficar atualizado na moda carismática, fosse da Donep, fosse de qualquer outro lugar, mas não tinha nada a ver com sinceridade. A maioria deles me procurava nos bastidores me contando coisas cabeludíssimas. Mas em qualquer reunião eles caíam no chão, ficavam lá arrebatados. Depois eu ficava ouvindo que eles também ficavam arrebatados num monte de motéis, com um monte de mulheres, mas iam ali para cair. Não tinha nada a ver com convicção. Era o fanatismo dos hipócritas, não era fruto da sinceridade, mas apenas da performance. A minha oração é que o testemunho do querido Eliseu Moreira Santos, de Formosa, Goiás, se multiplique pelo mundo inteiro e que muita gente faça a mesma coisa. Gente, eu vou parar por aqui. Quero agradecer o carinho de todos os que ficaram ligados e divulgando, e informar que na próxima terça-feira, com a graça de Deus, nós vamos estar reunidos aqui no nome do Senhor Jesus. E eu queria terminar com uma palavrinha aqui do Bruno de Assis, que diz: Caio, lembra de mim, eu te amo. Caio, obrigado por exortar e esclarecer. Amo-te e te amo. Claro que eu lembro, meu querido Frei Bruno. Que o Senhor Jesus te abençoe e abençoe o seu coração e guarde a sua alma na simplicidade da fé. Que Deus abençoe a todos, e a minha oração em nome de Jesus. Tem aqui perguntas interessantes sobre a ordem de Melquisedeque e outras coisas. Eu queria pedir ao Júlio Silveira para me enviar essa mesma pergunta, tá bom, Júlio? Eu estou mandando de volta aqui para você. Não adianta eu dizer que vou salvar e tudo, porque eu não tenho essa organização toda. Mando para você terça-feira que vem, você me manda de volta, tá? Assim como eu estou mandando de volta para o meu querido Marcelo Quintela, meu filho amado, as perguntas que ele me enviou por último, tá bom, Marcelão? Você manda de volta na terça-feira e a gente continua. Um beijo a todos, que o Senhor Jesus fique com cada um de nós, continuem ouvindo a programação da rádio, e para aqueles que leram o meu texto lá no site, Uma Graça que Poucos Desejam, eu quero pedir que vocês leiam, releiam, divulguem, proclamem e desafiem as pessoas a investirem com alegria e gratidão, porque agora é hora de ousadia e a gente precisa encher essa terra com todos os meios possíveis, com a mensagem do Evangelho da Graça enquanto é tempo, porque os dias são maus e infelizmente os que têm os meios para falar são aqueles que falam para corromper. Chega, em nome de Jesus, chega de timidez. Se esse grupo que está me ouvindo agora, que vem ao site, que lê ao site, se unir, se cada um todo mês mandar uma pequena oferta, nós vamos ter dinheiro para colocar um programa no país inteiro pregando o Evangelho. E vamos ter dinheiro para colocar uma televisão aqui nesse site, com uma banda larguíssima, anunciando o Evangelho. E vamos ter recursos para fazer muitas outras coisas em vários lugares do mundo. E eu espero que você se associe a essa causa, porque ela é boa, ela é de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ela é causa de Jesus. Deus abençoe a todos e até durante a semana. Vão ouvindo a rádio todos os dias, leiam o site, mandem para as malas diretas de vocês as coisas que vocês forem lendo, divulguem, chega de medo, chega de ficar encolhido, chega! Em nome de Jesus, nós só estamos pregando o Evangelho, ninguém está roubando ninguém. Não bote a cabeça para dentro, não se esconda no buraco, chega de síndrome de avestruz, bote a cara para fora.
Nós estamos andando na luz de Deus em nome de Jesus. Paz com vocês todos.